integral. Convido agora como orador inscrito o senador Paulo Bauer, PSDB de Santa Catarina. O senhor tem 20 minutos de uso na tribuna. Senhor senador Blairo Maggi, presidente desta sessão, senhores senadores, senhora senadora, que participam neste momento da sessão do Senado Federal, eu compareço a esta tribuna para comentar com vossas excelências e também com os telespectadores que dão audiência à TV Senado e também aos ouvintes da Rádio Senado, o fato que há poucos minutos ou há poucas horas chegou ao nosso conhecimento através dos blogs, através da imprensa nacional e também através dos comentários que estão presentes no ambiente desta casa. Terminou finalmente um capítulo bastante polêmico e difícil da administração da presidente Dilma Rousseff, com a providência, com a decisão na tarde de hoje do ministro Antônio Palocci de apresentar sua carta de afastamento do cargo de ministro e, portanto, de colaborador do governo da presidente Dilma Rousseff. Muitas foram as manifestações, muitas foram as especulações, muitos foram os discursos nesta casa e também na Câmara dos Deputados a respeito das informações veiculadas pela imprensa nacional há mais de 3 semanas, que davam conta da existência de patrimônio que o ministro possui e que, segundo a imprensa, era incompatível com a sua atividade como deputado federal, no período anterior à presente legislatura. Obviamente que o ministro deu as justificativas que considerou adequadas e necessárias, mas ficou devendo à imprensa nacional informações complementares que lhe eram cobradas sistematicamente e que ele alegava não poder prestar por serem informações relacionadas ao sigilo necessário às atividades da sua empresa de consultoria com clientes que a contratou. Eu tenho certeza, senhores senadores, senhora senadora, que a decisão do ministro põe fim a uma crise que o governo federal enfrentava nesses últimos dias. Eu tenho certeza que a decisão tomada pelo ministro de se afastar do governo dá tranquilidade à presidente da República e, de outro lado, tira de seus próprios ombros a responsabilidade de prestar mais informações. Aliás, parece coincidência, mas não é. O ministro Antônio Palocci decidiu apresentar sua carta de demissão no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, dá um atestado de absoluta idoneidade ao ex-ministro e ex-deputado quanto à lisura dos procedimentos de sua empresa. Se os negócios do ex-ministro foram lícitos e permitem que ele se entenda adequadamente com a Receita Federal e até com a opinião pública, eu não quero analisar, não quero julgar. Considero que é da sua responsabilidade civil e pessoal prestar contas ao fisco, prestar contas à opinião pública. É claro que a renúncia ao cargo de ministro coloca um ponto final na polêmica política, mas quero dizer a vossas excelências que deixa algumas lições. A primeira, de que ele, ouço vossa excelência, senadora Ana Amélia, em seguida, após concluir esse raciocínio. O ministro, ao pedir a demissão, salva o governo, mas o governo fica, sem dúvida nenhuma, marcado pela demora na decisão e pela inércia na decisão.
É bom lembrar que quando Itamar Franco assumiu a presidência da República, em substituição ao presidente Collor, por conta do processo de impeachment, houveram também denúncias sobre um ministro de grande expressão dentro do seu governo, o ministro Hargreaves. E Itamar Franco não titubeou, mostrou ter postura, mostrou ter responsabilidade e principalmente ter respeito para com o povo brasileiro. Dispensou o ministro, seu amigo de longa data, e permitiu que as avaliações, que as investigações, que as justificativas fossem feitas e apresentadas, ao término das quais, constatada a inocência absoluta do ministro, reconduziu-o ao posto e, com isso, adquiriu respeito e credibilidade de todo o país e continuou no seu trabalho como presidente da República. Infelizmente, a presidente Dilma não procedeu dessa forma quando as denúncias surgiram. Manteve o ministro, teve a solidariedade do seu antecessor, o presidente Lula, que veio a Brasília para colocar, senador Pedro Simon, a sua inteligência política a serviço do governo, para assim diminuir as consequências e os prejuízos políticos que o governo já vinha sofrendo perante a opinião pública e também junto ao Congresso Nacional e até junto à sua base de apoio parlamentar. E eu diria que, por isso mesmo, nós hoje precisamos dizer: Palocci sai de cena, Palocci encerra sua participação no governo. A respeito das informações veiculadas pela imprensa nacional há mais de 3 semanas, que davam conta da existência de patrimônio que o ministro possui e que, segundo a imprensa, era incompatível com a sua atividade como deputado federal, no período anterior à presente legislatura. Obviamente que o ministro deu as justificativas que considerou adequadas e necessárias, mas ficou devendo à imprensa nacional informações complementares que lhe eram cobradas sistematicamente e que ele alegava não poder prestar por serem informações relacionadas ao sigilo necessário às atividades da sua empresa de consultoria com clientes que a contratou. Eu tenho certeza, senhores senadores, senhora senadora, que a decisão do ministro põe fim a uma crise que o governo federal enfrentava nesses últimos dias. Eu tenho certeza que a decisão tomada pelo ministro de se afastar do governo dá tranquilidade à presidente da República e, de outro lado, tira de seus próprios ombros a responsabilidade de prestar mais informações. Aliás, parece coincidência, mas não é. O ministro Antônio Palocci decidiu apresentar sua carta de demissão no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, dá um atestado de absoluta idoneidade ao ex-ministro e ex-deputado quanto à lisura dos procedimentos de sua empresa. Se os negócios do ex-ministro foram lícitos e permitem que ele se entenda adequadamente com a Receita Federal e até com a opinião pública, eu não quero analisar, não quero julgar. Considero que é da sua responsabilidade civil e pessoal prestar contas ao fisco, prestar contas à opinião pública. É claro que a renúncia ao cargo de ministro coloca um ponto final na polêmica política, mas quero dizer a vossas excelências que deixa algumas lições. A primeira, de que ele, ouço vossa excelência, senadora Ana Amélia, em seguida, após concluir esse raciocínio. O ministro, ao pedir a demissão, salva o governo, mas o governo fica, sem dúvida nenhuma, marcado pela demora na decisão e pela inércia na decisão.
É bom lembrar que quando Itamar Franco assumiu a presidência da República, em substituição ao presidente Collor, por conta do processo de impeachment, houveram também denúncias sobre um ministro de grande expressão dentro do seu governo, o ministro Hargreaves. E Itamar Franco não titubeou, mostrou ter postura, mostrou ter responsabilidade e principalmente ter respeito para com o povo brasileiro. Dispensou o ministro, seu amigo de longa data, e permitiu que as avaliações, que as investigações, que as justificativas fossem feitas e apresentadas, ao término das quais, constatada a inocência absoluta do ministro, reconduziu-o ao posto e, com isso, adquiriu respeito e credibilidade de todo o país e continuou no seu trabalho como presidente da República. Infelizmente, a presidente Dilma não procedeu dessa forma quando as denúncias surgiram. Manteve o ministro, teve a solidariedade do seu antecessor, o presidente Lula, que veio a Brasília para colocar, senador Pedro Simon, a sua inteligência política a serviço do governo, para assim diminuir as consequências e os prejuízos políticos que o governo já vinha sofrendo perante a opinião pública e também junto ao Congresso Nacional e até junto à sua base de apoio parlamentar. E eu diria que, por isso mesmo, nós hoje precisamos dizer: Palocci sai de cena, Palocci encerra sua participação no governo, mas o governo deixa marcada a sua postura de fraco, a sua postura de governo indeciso, a sua postura de governo solidário com os companheiros antes de ser solidário com a pátria, de ser solidário com os brasileiros que pediam informações e tinham direito de recebê-las. Ouço Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, com muito prazer. Senador Paulo Bauer, no dia 23 de maio, o senador Jarbas Vasconcelos ocupava essa mesma tribuna que o caro colega está ocupando agora, para tratar do assunto, ministro Palocci, e sugerir o afastamento diante das denúncias e das dúvidas a respeito do funcionamento da empresa de consultoria de propriedade do ministro-chefe da Casa Civil, agora ex-ministro. E, naquela ocasião, nesse à parte, eu fiz a lembrança do fato, Henrique Hargreaves, que era o ministro-chefe do Gabinete Civil do governo Itamar Franco, e que, num ato republicano, com a responsabilidade e a ética que compete a um chefe de Estado, afastou o seu ministro, seu amigo de longa data, para que fossem apuradas todas as denúncias. Constatada a inocência do senhor Henrique Hargreaves, ele voltou muito mais forte ao poder e Itamar deu uma espécie de lição e uma didática exemplar a todos os governantes em nosso país pela precisão do ato e pela energia com que, naquele momento, atuou. Da mesma forma, para o meu entendimento, o poder não tem relação pessoal. O poder deve ser exercido com impessoalidade, com ética e com responsabilidade. O ex-presidente Lula, quando houve o problema com o mensalão, não teve nenhuma dúvida em afastar o então ministro-chefe do Gabinete Civil, o ministro José Dirceu, amigo também de longa data. Lula teve a consciência política e a responsabilidade de saber que a contaminação só prejudicaria o governo dele. Assim também aconteceu quando houve a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo, que envolvia o ministro Antônio Palocci, comandante de uma das áreas estratégicas de governo, o Ministério da Fazenda. Lula, de novo, não olhou para a amizade, mas para a responsabilidade para impedir o contágio daquela crise política sobre o seu governo. Afastou o ministro e conseguiu, com o jeito político de ser de Lula, a governar. Neste momento, o que nós fizemos aqui nesta casa, cujo partido, o Partido Progressista, integra a base de apoio ao governo, tenho atuado com independência. E ontem, nessa tribuna onde está Vossa Excelência, anunciei que assinaria
apoiaria a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as dúvidas que ficaram pendentes, porque nem a entrevista do ministro Antônio Palocci ao Jornal Nacional, na TV Globo, na sexta-feira, tampouco a entrevista exclusiva que deu ao jornal Folha de São Paulo, que apresentou este veículo, as primeiras informações sobre a empresa Projeto, foram suficientes no meu entendimento. E como o Procurador-Geral da República, até ontem, à meia-tarde, estava demorando demais para se manifestar, e era a minha condição essa para apoiar ou não a CPI, decidi anunciar e oficializar o apoio a essa CPI. Fui a 20ª senadora a assinar a favor da instalação. Esse foi um ato de independência, mesmo meu partido sendo da base do governo, porque penso que a sociedade está exigindo de nós políticos um compromisso muito sério com a ética e com a responsabilidade. E dele não vou me afastar, senador Paulo Bauer. Por isso, faço esse aparte, a Vossa Excelência, para dizer que a presidenta Dilma Rousseff terá agora a chance de seguir o rumo, e com a nossa senadora Gleisi Hoffmann no Gabinete Civil da Presidência da República, ela que aqui tem atuado com muita competência e zelo na defesa do governo, faça uma interlocução com esta Casa, da mesma forma que ela tem atuado nas comissões e na relação aqui em plenário, com serenidade, com competência e respeitando esta Casa. Porque é o que nós precisamos, de uma relação harmoniosa e respeitosa entre os poderes, mesmo que aqui o governo, às vezes, não respeite a minoria. Nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade. Cumprimento, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e o meu depoimento singelo agora. Desculpe ter ocupado um pouco mais do seu tempo, senador Paulo Bauer, mas era importante fazer isso no momento em que nós estamos vivendo uma crise que eu espero seja passageira para a presidenta Dilma Rousseff, e a quem eu desejo que faça um bom governo, porque um bom governo dela é bom para o nosso país. Muito obrigada, senador Paulo Bauer. Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e, naturalmente, que desejo prosseguir citando que também a decisão de Antônio Palocci facilita a vida do nosso presidente da Câmara dos Deputados, que também tinha sob seus ombros uma decisão difícil para ser tomada, já que a Comissão de Agricultura da Câmara também havia votado favoravelmente a uma convocação do ministro para que ele lá desse explicações a respeito dos negócios da sua empresa. Certamente que a história de Antônio Palocci, conhecida de todos, merece ser analisada daqui para frente pela opinião pública, pela imprensa e até pela classe política, porque o governo não pode errar de novo. O governo precisa ter ao seu serviço a melhor qualidade, as pessoas de reputação ilibada, senador Pedro Simon. É necessário que o governo conte com o serviço e com o trabalho de patriotas, de pessoas que estejam efetivamente comprometidas e preocupadas com o futuro do país e não com o futuro do partido político que está no governo. O presidente ou a presidente, sim, pertence a um partido político. Seus ministros, igualmente, devem ter partido político e nós todos o temos. Mas nós não podemos ter no governo gente que pense politicamente antes de pensar patrioticamente. Eu sou senador de oposição. Eu já fui governo. Eu já fui vice-governador do meu estado, já fui secretário de Educação por 2 vezes, já fui deputado federal de situação e de oposição. E confesso a Vossas Excelências que vivo uma frustração. Já são mais de 5 meses de mandato nesta casa e até hoje nenhum líder do governo, nenhum líder do partido do governo, nenhum assessor parlamentar de nenhum ministério compareceu ao meu gabinete ou me mandou um cartão ou me deu um telefonema, me informando e me justificando um único projeto que o governo tenha mandado para esta casa. Não que eu precise de um tratamento diferenciado e especial, eu não careço disso, senador Cristóvão Buarque. Mas eu entendo que o governo deve ter com a oposição uma relação republicana. O governo deve olhar para a oposição como aqueles que vêm aqui para ajudar na construção de um país melhor.
O governo deve conversar com os adversários, não como se fossem inimigos, porque eu não vim para cá para ser inimigo do governo. Eu vim para cá para ajudar o governo. Eu já trabalhei com a presidente Dilma Rousseff, quando eu era